Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre felicidade. O que é felicidade para você? Você se considera uma pessoa feliz? Que critérios você se baseia para você pensar ou definir se você é feliz ou não? Será que a ciência tem se ocupado com esse termo felicidade? O que a ciência tem a dizer sobre a felicidade? Vamos aprender juntos? Olá, eu sou Beatriz do Carmo, psicóloga, arte-terapeuta e hipnoterapeuta, idealizadora aqui do canal Psicologia no Dia a Dia. Se você não é inscrito, não é inscrita, aproveita esse momento, faça sua inscrição aqui no canal, ative o sininho para você poder ser notificado dos vídeos assim que ele chega no canal, você não perca nada. E também aproveite para dar aquela curtida, aquele like, para dar aquela força moral aqui para a gente poder continuar crescendo, fazendo desse canal uma grande fonte de conhecimento sobre a psicologia no nosso dia a dia. E compartilhe se esse vídeo faz sentido para você, se você conhece pessoas que também se interessam por este assunto, compartilhe o nosso vídeo. Deixa seus comentários também sobre aquilo que você quer ver aqui no canal, que eu vou ter o maior prazer de poder desenvolver algum vídeo falando sobre. Hoje a nossa temática, e daqui para frente algumas séries de vídeos que nós vamos falar sobre isso, é sobre felicidade. E qual seria a ciência da felicidade? Quando que a felicidade passa a ser vista dentro das ciências e também essa preocupação em pensar de uma forma mais científica sobre ela. E antes disso, vamos pensar um pouquinho sobre a definição de felicidade. Vamos ver se ela bate com aquela que você deu, com aquela que você respondeu no início desse vídeo. Para isso, vamos começar pelo dicionário. Eu gosto sempre de buscar que definição que o dicionário nos traz, né? E eu me baseei aqui no Wikipédia. O Wikipédia ele traz a definição de felicidade como um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. Tá? Ainda o Wikipédia ele vai trazer como felicidade o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Se nós pensarmos dentro das correntes de estudos, nós podemos pensar em 3 grandes áreas que vão estudar felicidade. São elas a filosofia, a religião e a psicologia. Aqui, pelo canal, ser relacionados e voltados às questões psicológicas, nós vamos nos ater à explicação psicológica deste termo. E para isso eu trouxe aqui a definição de alguns grandes estudiosos na área da psicologia que falam sobre felicidade. Por exemplo, o professor Tal Ben-Shahar, da Universidade de Harvard, ele traz a definição de felicidade como a combinação do bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. Veja que ele traz uma definição que vai de encontro com a definição de saúde que a Organização Mundial da Saúde traz, né? Porque a Organização Mundial da Saúde ela vai trazer esse olhar holístico para o ser humano, vendo ele no seu caráter bio, como trouxe aqui, né? Esse autor, que seria o físico, psico, que seria esse emocional e esse mental, social, que seria esse relacional, e espiritual, que seria esse transcendente, tá? Nós temos também a professora Sonja
Leon Burminsky, da Universidade do Sul da Califórnia, e ela define felicidade como uma experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo, combinado com a sensação de que a vida é boa, significativa e que vale a pena. Tá? Martin Seligman, um grande precursor e formalizador da psicologia positiva. Ele considera que a felicidade ela é alcançada por meio de emoção positiva, do engajamento, ou seja, do envolvimento com aquelas coisas que nós estamos fazendo e com as nossas relações, e do significado, ou seja, um sentido para a vida, um propósito. Quando nós temos isso, a vida nos torna, ou a nossa vida se torna mais feliz. Agora, se nós olharmos para a história de toda a psicologia, considerando que a psicologia ela é uma ciência nova ainda, podemos considerar como uma ciência nova, né? Ela também tem sofrido modificações desde a sua origem. Lembrando que ela surge da neurologia, que vai estudar o cérebro, os nervos, né? E aí ela passa pela psiquiatria, que vai estudar os distúrbios mentais e emocionais, para aí nós termos os estudos do Freud, que aí ele vai começar a trazer uma visão de instâncias psíquicas, aquelas que não são vistas no cérebro, mas que podem ser entendidas na sua ordem de psicodinâmica do funcionamento, né? E aí que nós temos essa grande dificuldade dentro da psicologia, né? Porque nós estamos falando de coisas, de emoções e sentimentos, então aspectos muito subjetivos que não são vistos em exames laboratoriais, então acaba sendo até um pouco mais complexo falar sobre questões emocionais, questões psíquicas, né? Mas ele ganha uma força com os estudos do Freud, com a construção da psicanálise e assim caminha, né? Até os dias atuais, ainda com essas grandes mudanças, inclusive até de cientificar a felicidade. A psicologia, na fase da Segunda Guerra Mundial, ela ainda era muito embasada no trabalho em curar, né, distúrbios, ainda nesse trabalho focado na doença, na sintomatologia, né? E isso passa a ser, em um determinado momento, principalmente na década de 50, com o surgimento do movimento de psicologia humanista, uma forma de querer ver o ser humano na sua complexidade, na sua totalidade, que não só na doença. Lembrando que a psicologia nasce da medicina, né? Mas começa a se olhar esse potencial humano. E um grande precursor da psicologia humanista, nós temos o Maslow. E o Maslow, ele vai ser o primeiro autor e estudioso, psicólogo, que vai usar o termo psicologia positiva em 1954, no livro dele chamado Motivação e Personalidade, tá? Onde ele afirma o quê? Que o potencial humano ainda não havia sido compreendido de maneira completa pela psicologia. E que a psicologia, ela teve muito mais sucesso em compreender o lado negativo que o positivo do ser humano, né? Ou seja, suas deficiências, as doenças, aquilo que não ia bem, o disfuncional humano, né? Em vez das suas potencialidades, virtudes, aspirações realizáveis. E assim, esse movimento humanista então começa a crescer e começa a se olhar esse potencial humano. O que o ser humano tem de bom? Como que ele pode desenvolver esse seu princípio de autocura, de realização, de satisfação? E isso começa a ganhar força dentro da psicologia. Então, a psicologia ela passa a não se preocupar apenas em trabalhar o disfuncional, a doença, ela olha assim para isso, mas também em desenvolver o que é potencial
o que é habilidade naquele ser que busca a psicologia. Mas, enquanto ciência, vem recentemente surgindo, quer dizer, não tão recentemente, já é de um tempo para cá, mas está ganhando força, né, agora, de uns tempos para cá, o movimento da psicologia positiva, tá? Ganhando força com Martin Seligman e o Csikszentmihalyi. Aí esse nome, gente, é complicado. Vou até colocar ele para vocês verem aqui o nome, ó. Csikszentmihalyi. Eu vou treinar, ainda vou ficar boa para falar esse nome rapidinho. Csikszentmihalyi. Martin Seligman e Csikszentmihalyi. São dois grandes estudiosos da psicologia positiva. Csikszentmihalyi, ele estuda, e nós vamos falar alguns vídeos sobre ele, o que ele chama de estado de flow. Gente, é fantástico. Vocês vão aprender aqui comigo o que é o estado de flow e como que a gente pode desenvolver, despertar em nós o estado de flow. E eles juntos também tiveram vários estudos que nós vamos conversar muito sobre a importância de a gente descobrir quais são as nossas forças pessoais, utilizá-las no nosso dia a dia, porque isso faz com que nós vamos desenvolvendo mais bem-estar e deixando a nossa vida, construindo a felicidade. Porque Seligman, ele vai falar em um dos seus livros, chamado Felicidade Autêntica, que a felicidade, embora ela seja momentos, né, a gente não tem assim, eu estou em constante felicidade. A gente tem altos e baixos, vocês sabem disso. Tem dias que nós estamos mais felizes, tem dias que nós estamos menos felizes. Mas o que é bacana que ele vai trazer nos seus estudos, e ele vai se basear em pesquisas científicas para mostrar isso, para comprovar isso, é que a felicidade ela é construída. Então, se você não se sente feliz, não se preocupe, você não precisa viver uma vida inteira de infelicidade. Você pode, com as dicas que eu vou te dar aqui nos demais vídeos falando e me baseando na psicologia positiva, construir uma vida mais feliz, construir a tua felicidade. Né? Olhando para alguns aspectos, estimulando outros, estimulando isso que ele chama de emoções positivas, entendendo de outras maneiras, se conhecendo. O autoconhecimento favorece muito, né? Então, é com este movimento da psicologia positiva é que a felicidade começa a ganhar um rigor científico. Porque até então, falar em felicidade estava muito relacionado à autoajuda, né? Aquilo que a gente chama de metapsicologia, porque psicologismos, que são aquelas coisas que não são comprovadas cientificamente. E a gente sabe que o rigor científico, ele tem uma grande importância, tanto na comunidade acadêmica, quanto para que aquele termo ganhe força. Não seja mais um ditado popular, porque disseram, porque eu acho, né? Quando a gente está falando em ciência, a gente tem que sair desse lugar do eu acho para poder entrar com pesquisa. Segundo pesquisa X, o artigo tal que foi publicado numa revista de renome. Por quê? Porque foi feito um estudo, né? Então, a psicologia positiva, ela coloca dessa maneira. Sabemos que pessoas mais felizes têm uma vida mais leve, mais tranquila, vivem mais tempo, né? Têm um bem-estar. Mas o que elas fazem para ter uma vida feliz? Como que elas constroem a felicidade delas? Como é possível chegar neste lugar? Que estratégias, se a gente pudesse definir em estratégias, seriam essas? Será que realmente isso é bacana? Eu vou trazer isso para vocês nos vídeos. Tem pesquisas que mostram que não é porque a pessoa tem um histórico na sua infância de várias situações difíceis e tristes que ela está fadada à infelicidade para o resto da vida dela.
tá? Pesquisas que foram acompanhando diversas pessoas e vendo o seu histórico e a forma como elas encaravam o seu passado, como elas viviam o seu presente e como elas pensavam sobre o seu futuro, perceberam que o percentual daquelas que sofreram muito na sua infância, na sua vida, no seu histórico passado, com aquelas pessoas que não sofreram dessa maneira, o percentual de diferença de ser mais feliz ou menos feliz é muito pequeno. Não dá para a gente dizer, fazer essa relação. Vida infeliz no passado, vida infeliz no futuro. Não dá. Então tem uma série de coisas que é bacana nós conhecermos para nós pensarmos sobre a nossa felicidade. E a ciência agora está ao nosso favor. A psicologia positiva, e aí tendo, né, vou dizer como o seu porta-voz, o Martin Seligman, né, e o nosso Csikszentmihalyi, tô ficando bom, hein, falar o nome dele, hein? Todo mundo engasga para falar o nome dele, até que a gente acostuma. Então, tendo eles como porta-voz, qual era a ideia deles? Que a psicologia positiva ocupasse um lugar e um rigor científico, então tivesse a sua cadeira ali dentro do espaço acadêmico e não mais fosse comparada como um termo de autoajuda, relacionados à questão da física quântica no sentido do segredo, né? Aquele documentário que ficou muito famoso. Mas que tivesse uma questão ali de estudos. E é muito interessante, porque hoje, se vocês abrirem no Google Acadêmico e jogar lá psicologia positiva, vocês vão ver muitos trabalhos científicos, muitos artigos científicos publicados com estudos relacionados à psicologia positiva. Então, hoje, ela ganhou uma força muito grande. Quem aqui nunca ouviu falar em psicologia positiva? Quando a gente fala em psicologia positiva, nós não estamos falando, porque é positivo, pensar positivo, tá? Ele vai muito além disso. Nós estamos falando sobre emoções positivas, nós estamos falando sobre potencial humano, nós estamos falando sobre relacionamentos mais produtivos, potencializadores, nós estamos falando em propósito, em engajamento, envolvimento com a tua história, com a tua vida, com a sociedade em que você vive. E aí, então a gente entra também na questão do sentido, que sentido tem a tua vida para você, para a tua família, para teus amigos, aí aquela relação maior para o teu trabalho, para a sociedade em que você vive. A psicologia positiva ela vai buscar estudar tudo isso. Então ela vai buscar desde o estudo subjetivo do indivíduo até a questão das relações interpessoais e algo maior, que são as instituições. Como que as instituições podem influenciar positivamente em cada indivíduo para que ele possa trazer esse potencial que ele tem. Porque quando nós somos chamados a trazer o nosso potencial, isso nos traz bem-estar, o engajamento, nos traz felicidade. Então, olha como é bem mais complexo. E aí, tá gostando de saber um pouco mais sobre a forma científica da felicidade? No próximo vídeo, nós vamos aprofundar um pouco mais esse conhecimento e aí nós vamos conhecer mais aprofundadamente o que vem a ser a psicologia positiva. Quais são os seus alicerces e alguns detalhes sobre a psicologia positiva. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você viu que tem uma série de exercícios aqui no canal. Espero que você também tenha aproveitado para fazer. E daqui para frente nós vamos ficar um pouco focados na psicologia positiva. Vou trazer alguns exercícios de psicologia positiva para vocês também praticarem. E espero vocês no próximo vídeo.
falando sobre psicologia positiva. Ok? Então, até o próximo vídeo.